Graça e paz, pastor Martinez, tudo bem? Aqui é o irmão Edson, de Praia Grande. Então, como eu havia falado por irmão, eu tenho 49 anos, vou fazer 50 anos daqui uns dias, e tenho 30 anos de batizado dentro da congregação. Os meus primeiros passos foi dentro da congregação, minha mãe já era crente da congregação, ela é crente há 49 anos da congregação. Então, quando eu nasci, ela já fazia parte dessa instituição. E nós crescemos, né? Dentro dessa instituição. Porém, eu tenho 30 anos de batizado. Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback, o melhor das músicas antigas e também um pouquinho da música cristã. Porque, para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você só canta para Deus e você não recebe palmas, nem coraçãozinho e muito menos abraço. Você só canta para Deus. Isso é louvor. Aquilo que você canta para os amigos, para o vizinho, faz show, ganha dinheiro, isso aí é música cristã, mas não tem nada a ver com louvor. Mas bora lá falar do assunto desse vídeo aqui, porque o assunto desse vídeo aqui é bem outro. Não tem nada a ver com música cristã, e sim a ver com o Edson aqui, ó. Vamos lá, fala um pouco aí, Edson. E sempre atendi reunião de evangelização, sempre me doei à instituição e jamais eu pensava que um dia eu iria sair da instituição. Porém, quando eu comecei a examinar as escrituras, eu comecei a ver que Como vocês estão vendo aí, como vocês estão ouvindo, ele está dizendo que saiu da instituição. Na verdade, ele tem uma salinha de oração, que é um ponto de pregação feito na casa dele com autorizações dos anciões locais aqui de Praia Grande, onde ele já vem há uns 5, 6 anos fazendo pregação e assim angariando pessoas para a congregação cristã no Brasil. Mas ele, desde que eu conheço ele há muitos anos, nada por baixo, há uns 25 anos eu conheço ele, e ele sempre foi uma pessoa dedicada, sempre foi alguém que correu atrás para entender a Bíblia, para parar de falar besteira, biblicamente falando. E como vocês sabem, né, a congregação cristã ela tem por meta, infelizmente, ler as escrituras lá, que ela lê a escritura e dali para frente é só chute. Dali para frente é só profetada, né? E você sabe que se você tiver numa igreja com 50 pessoas, 100 pessoas sentadas no banco, e ali você começar a desferir profecias para todo lado, uma hora aquilo vai atingir alguém. É como uma pedrada na multidão. Se você está numa multidão, jogou uma pedra para cima, ela vai cair na cabeça de alguém. E alguém vai gritar naquela multidão: ai, 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 que a pedra caiu na cabeça. E a profetada também tem a mesma finalidade. É exatamente sair falando palavras aleatoriamente e uma hora vai cair no problema de alguém. Mas o irmão Edson, o Júnior, não concordava com isso, e concordava sim a explicar, discernir as escrituras, saber exatamente o assunto daquela pregação. E como vocês já sabem, há uma certa resistência
do grupo de anciões lá da sede do Brás contra esse tipo de pregação. Eu, como cresci espiritualmente dentro da congregação cristã, onde tinha um ancião chamado Nestor da Silva, quase que eu falei a Nestor é outro, o Nestor da Silva, e ele era contra essas profetadas. Ele lia a palavra e explicava o que acabou de ler, sem profetada, com ensinamento. Assim era o Nestor. E eu cresci nessa situação. Então eu também não aceitava as profetadas, né? Não aceitava. Mas eu não sei por que, dentro da congregação, as profetadas ganharam espaço muito mais do que o ensinamento da palavra. Se você lê um assunto, você explica aquele assunto para que a Irmandade seja edificada para que você leu. E o Edson começou a fazer isso. Então começou a incomodar muita gente. Mas vamos ouvir ele falar aqui, porque é melhor ele falar do que eu, né? É bem melhor. Vamos lá. Fala aí, Edson. A doutrina que era imposta na congregação cristã no Brasil não conferia com as escrituras. Então eu comecei a questionar alguma coisa, né? Primeira coisa que eu comecei a questionar a liderança foi a respeito da soteriologia, né? A doutrina da salvação. E porque nós nunca ouvimos falar, né? A doutrina da ressurreição nunca foi pregada na congregação, né? A doutrina da soteriologia. Então eu comecei a questionar algumas coisas que na Bíblia está lá, explícita, e na instituição isso, como se diz, era ocultado, né, de toda a Irmandade, como até os dias de hoje é ocultado. Então eu comecei a questionar. E em 2021, Deus me deu uma revelação, eu comecei uma reunião de evangelização na minha casa, comuniquei o ministério, tudo. O ministério disse que não podia levar para a reunião para autorizar, mas como era na minha casa, eu podia seguir. Então, nós começamos uma reunião de evangelização na garagem da minha casa, em 2021. Só que quando... Só para ilustrar, para quem não sabe, a congregação faz isso mesmo. Ela sempre dá liberdade das pessoas fazer nas suas casas uma reunião familiar. É desse jeito que a igreja cresce. Com liberdade, todo mundo que quer fazer um ponto de pregação em casa é permitido, não é proibido de jeito nenhum. Às vezes o culto continua sendo naquela casa, ou às vezes expande, se aluga um lugar, se compra um terreno e ali continua. Mas uma coisa é certa, todas as vezes que eu vi isso acontecer, a pessoa, o irmão que pegou, que iniciou aquela obra, eles nunca colocam ele para atender aquela reunião depois que ela é oficializada. É lógico que em algum lugar continuou, mas a maioria eles não permitem. E eu não faço nem ideia por quê, mas é assim que funciona. Agora, o irmão Edson começou, você viu, começou a ler a Bíblia, começou a explicar a Bíblia. E eles, não sei por que cargas d'água, foram contra. Pois eu já disse aqui nesse vídeo mesmo, eu cresci espiritualmente dentro da congregação, debaixo das asas do irmão Nestor da Silva, que é bem conhecido aqui na cidade, na região. Hoje ele já é morto, ou seja, dorme o sono. E aí, ele era bem claro, ele não gostava dessas profetadas, ele lia a Bíblia, lia uma passagem bíblica, explicava a passagem bíblica, e essa era a palavra. Um dia ele chegou a falar para mim isso.
Ele falou, irmão Jorge, você está indo nas reuniões familiar aí? Você está indo aí no TUD, na reunião familiar? Então, leia a Bíblia, explica aquela passagem bíblica, e isso é a palavra. A palavra não é outra coisa, é isso. Então era assim. A igreja do Tudo Basto não era uma igreja doente debaixo das asas do irmão Nestor da Silva. Eu tenho até uma passagem conhecida, tinha um amigo meu, que até meu xará, o Jorginho, ele foi trabalhar numa rádio que eu trabalhava naquela rádio, mas eu nunca tive ministério dentro da igreja, nenhum, então eles não podiam fazer nada. Eu tinha lá, eu trabalhava numa rádio, era uma rádio evangélica, né? Não tinha pregações, não havia pregações de palavra, nada. Era somente tocar aqueles louvor e as pessoas que telefonavam para lá, você falava o nome e oferecia. E o irmão Jorge foi trabalhar na rádio comigo. Ele pegou um horário lá e foi trabalhar. Quando souberam que ele estava lá na rádio evangélica trabalhando, correram lá e falaram para o Nestor da Silva. E o irmão Jorginho, ele era caseiro da igreja, aqui da Vila Tupi. Aí correram lá, fizeram uma reunião que ele não podia atender, ou iam tirar ele de caseiro, que ele não podia trabalhar na rádio evangélica. Aí o irmão Nestor da Silva se levantou lá e falou, não, fique em paz, deixa ele trabalhar lá. Todos os diáconos, os outros anciãos eram contra, queria que ele parasse de trabalhar na rádio. Mas o irmão Nestor falou, não, deixa ele trabalhar, ele não está fazendo nada, deixa na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. E assim o Jorginho continuou trabalhando lá. E aí eu me lembro disso como se fosse hoje. Ele arrumou um emprego, né, em uma empresa, e essa empresa ele passava muito tempo naquela empresa e ele não pôde mais ficar na rádio, né, por causa do serviço que ele arrumou, que tinha os horários, que era bem no horário da programação dele. E assim ele continuou. Então, você vê. Agora, por que a congregação está nessa situação, sabe, brigando contra ensinamentos bíblicos, é que não dá para entender. Eles poderiam ter o ensinamento deles, para evitar que os anciãos, cooperador e diácono, cada um prega ou fala sobre o mesmo assunto do jeito que vem na cachola. Eles poderiam sentar lá e sobre um assunto para que todos falem a mesma língua. Mas o problema é que eles direcionam aquela pregação, aquela palavra, como se fora o próprio Deus falando. Aí, como é Deus falando, a besteira que aquele irmão falar foi Deus que falou, e você não pode se levantar contra aquilo, porque foi Deus que falou. Tem até uma passagem, e aí, se vocês quiserem saber dessa passagem, fala com o irmão Ronaldo Cavalheiro, lá do Paraná, e ele pode dizer isso aí, pois ele estava presente no culto. Um certo ancião, lá do Paraná, estava pregando a palavra de Deus, pregando, e aí a palavra que ele estava lendo tinha lá que Jesus era o alfa e o ômega, o início e o fim. E acreditem, o que esse ancião pregou, e ainda disse que era Deus. Ficou até engraçado e fez até algum sentido, mas não tem nada a ver com Deus. Ele disse que Deus sabia
que eles iam inventar um relógio chamado Ômega, que dá a hora certa, que é o melhor relógio do planeta, que dá a hora certinha. Então, por isso que Jesus é o Ômega. Opa, por isso que é. E aí depois ele disse que Jesus é o Alfa e o Ômega, porque Deus sabia que ia ter um caminhão chamado Alfa. É aquele caminhão forte, que carrega muito peso, caminhão brabo mesmo. Então Jesus era o Ômega, porque dava a hora certa, fazia tudo no tempo certo. O Alfa, porque o Alfa era um caminhão de carga, que aguentava tudo, suportava tudo. Vai vendo quanta besteira. O interessante é que essa analogia até combina com Jesus, né? A analogia até combina. Mas nós sabemos que ele falou besteira. Agora eu te pergunto, sobre esse assunto aí, porque lá na sede do Brás, eles não sentam, faz uma reunião lá com os cooperadores, diáconos, chama todo mundo lá. E esse assunto, alfa e ômega, esse aqui é o significado. E todos vocês vão falar a mesma coisa. Mas não, eles dizem que são contra. Então, fala besteira que o cidadão falar, foi Deus que falou, então não é besteira. E aí mora o perigo. E aí mora o perigo. Agora, eu não posso deixar de frisar aqui, eu não posso jamais, que seria como é que chama? Seria uma bobeira minha eu não falar sobre isso. É lógico que naquelas pregações aleatórias, naquelas profetadas aleatórias, tem umas que dá muito certo até a vírgula. Aí você vai ficar com aquela que deu muito certo até a vírgula e suportar todas as outras. Pois a Bíblia não diz que o profeta, ele tem que, até a vírgula que ele falar, tem que acontecer. Não é assim. A profecia, o profeta fala 30 profecias, é só para uma acontecer. Não, não é assim. É se ele disser 30 profecias, tem que cumprir as 30. Se ele disser uma, tem que cumprir a uma. O grande problema é que me parece que vocês, que são os líderes da congregação cristã no Brasil, ainda não percebeu ou não quer perceber que não existe mais profeta. Existe dom de profecia, que em parte falamos, em parte profetizamos. E o dom de profecia, ele se manifesta quando Deus quer. É lógico que tem aquele irmão que tem o dom de profecia e aquele dom de profecia se manifesta mais nele do que nos outros. É lógico que tem aquele dom de língua que se manifesta mais no irmão do que no outro. É lógico isso. Sempre vai ter um dom mais visível em uma pessoa. Mas todos têm dom. Todos têm dom. Esses dons são para edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Não é todo mundo profetiza, não é todo mundo fala em língua, não é todo mundo cura, embora o dom de cura, dom de profecia, vai se manifestar em alguém. Mas bora lá, porque esse assunto aqui é o Edson. Vamos deixar o Edson falar. Começou as reuniões, começou Deus abençoando, veio bastante gente, bastante alma, vizinhança aqui da onde eu moro, na Praia Grande. E aí, como eu tenho um terreno grande, meu terreno dá 2 endereços,
Eu tinha 100 metros quadrados atrás da minha casa, né, que era um projeto que eu iria fazer para minha aposentadoria. E aí Deus me deu, colocou no meu coração, né, e me deu uma revelação para mim fazer uma sala de oração. Então eu fiz uma sala aqui de 100 metros quadrados. A Irmandade me ajudou, né, a construir aqui, bastante doação. E nós fizemos. Quando estava tudo pronto, aí o Ministério tomou conhecimento e veio aqui. Realmente eles abriram a sala de oração, falaram que a sala de oração estava de acordo com a Congregação Cristã no Brasil e que nós ia comungar na mesma comunhão. Só que quando eu comecei a atender aqui os cultos para a Irmandade, eu comecei a pregar a Bíblia, a palavra de Deus. Quando eu comecei a pregar a Bíblia, aí comecei a ter problema. Eles começaram a perseguir. Então me chamaram na reunião e disseram para mim que o evangelho que eu prego aqui não confere com as escrituras. Então ele disse, se eu quisesse continuar com a sala aberta, eu tinha que entregar a chave. Pois é, eu fui, quando eu soube dessa notícia, aí eu fui lá na salinha de oração na casa do irmão Edson. E para falar a verdade, tudo que ele falou, tudo que ele pregou no culto, ele não fugiu um tio de uma vírgula. Apenas ele se dedicou, o que ele leu, ele leu, ele explicou para a Irmandade o significado daquilo que ele leu. E dali, daquele significado, ele fez a exortação. Então, aonde está o erro nisso? Na verdade, não foi exatamente por causa disso que ele foi sentado. Até que não podiam. Como é que vai sentar uma pessoa que nem ministério tem na igreja? Pois ele não tem ministério. Era um irmão comum que atendia uma reunião na casa dele, uma reunião chamada de evangelização. Mas, na verdade, é que ele, o irmão Edson, estava querendo um pouco mais. Eu conversei com ele sobre isso. Ele estava querendo, um dia da semana, ele pegava lá os irmãos reunidos ali e saíam para a rua para evangelizar. Eles saíam para a rua para evangelizar. E aí, nós sabemos que a congregação cristã não faz isso. Ele queria pegar um dia para evangelizar. E ele faz isso. Ele estava pegando um dia para ir naqueles lugares onde está cheio de drogado, pregar o evangelho, levar comida ali, ele está fazendo uma cozinha lá na casa dele, só para essa finalidade. E a congregação cristã não faz isso. Então, essa é a afronta que eles resolveram tirar o ministério dele. É essa afronta. Mas, para falar a verdade, eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez eu ouvi, não foi no YouTube, foi por aí, que as igrejas evangélicas, na sua maioria, elas estão dormindo. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se você for hoje, agora, em qualquer igreja da congregação cristã no Brasil, e não só congregação, Assembleia de Deus, Igreja Batista, enfim, por aí, a maioria das igrejas. Se você à meia-noite tiver um problema de saúde e for pedir uma oração lá, vai ter alguém lá para orar por você? Se você for agora 10 horas da manhã, tem alguém lá? Se você for meio-dia, tem alguém lá na porta dessas igrejas? Entendeu? Para que você ore por eles? Não tem, né? Agora eu te pergunto, por que não tem? Aí eles ficam reclamando que a Igreja Universal cresceu, eles ficam reclamando que a Igreja Mundial cresceu, mas o dia e a hora que você for lá, tinha sempre alguém para orar por você. Tem aí até um amigo meu, um pastor, que ele abre a igreja 8 horas da manhã,
aquele irmão que está de folga, que não trabalha, que lógico, a maioria trabalha, aí ele coloca lá uma plaquinha na frente da igreja, um caderninho, uma caneta, e coloca lá, se você precisa de oração ou uma causa, escreve teu nome aqui, que nós vamos orar por você. E eles ficam ali sentados até aparecer alguém para orar pelaquela pessoa. É assim que acontece. Agora, se eu for lá hoje, agora, em qualquer igreja da congregação, se eu for na sede do Brás para pedir uma oração, tem alguém lá me esperando? Ou eles vão dizer assim, não, irmão, vem no culto à noite que Deus vai mandar a sua palavra? É isso que ele vai falar para mim? Eu estou precisando da oração naquele exato momento. Eu bati na porta que eu estou precisando de uma oração agora. Eu estou falando isso porque na construção da Vila Tupi eu já vi isso acontecer. Uma senhora foi lá e pediu, falou assim, quem é o pastor aí? Eu quero uma oração, eu quero que alguém vá em casa orar pela minha filha. Aí o ancião, aqui que eu não vou nem falar o nome, porque não precisa, ele disse assim, a senhora, hoje é dia de culto, hoje é dia de culto, 7h30 da noite, volta aqui 7h30 da noite, escuta a palavra, vê o que Deus fala com você. A mulher estava precisando de oração, era naquele momento, pois ele negou a oração. Ele disse que ela voltasse à noite. Eu te pergunto, ela voltou? Pois é. Então, é isso que os anciãos têm que se ligarem e fazer o correto. Se a pessoa pediu, você não sai por aí oferecendo oração, mas se a pessoa pediu, eis-me aqui, Senhor. Então você deixa a igreja aberta aí. Deixa a igreja aberta. Fica sentado ali o dia inteiro. Eu garanto para você que alguém vai pedir uma oração. Alguém vai ser grato. Alguém vai querer desabafar com você e você vai estar lá para orar pelaquela pessoa. Agora, dura coisa é você correr na porta da igreja e não tem ninguém lá, só a porta fechada. Se não me engano, não sei se vocês conhecem, um camarada, vou usar esse termo, chamado Jesus Cristo. Ele disse que a casa do pai dele é casa de oração. A casa do meu pai é casa de oração. Ou seja, se você está com alguma necessidade, se você está apertado, se você está angustiado, tem que ter alguém ali para orar por você. Tem que ter. Tem que ter. E tem que ler a Bíblia tudo, de capa a capa. Uma vez, não, dezenas, centenas de vezes, para que você entenda a Bíblia. E outra coisa, a igreja tem que parar com essa coisa de Velho Testamento. Parar de pregar Velho Testamento. Porque eu não sei se vocês acreditam, mas na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito: todas as vezes que é lido o Velho Testamento, é colocado um véu no rosto da pessoa. Se você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, se você crê que Jesus Cristo é o Messias, então prega o Novo Testamento, prega Jesus, deixa o Velho Testamento. O Velho Testamento são exemplos para a gente ver como as pessoas tinham fé. Mas para nós é o Novo Testamento. Para o judeu é o Novo Testamento. Ou eles aceitam o Novo Testamento, o resultado vocês já sabem. Mas não. O que as igrejas evangélicas estão fazendo? Estão cada vez mais largando Jesus e entrando no Velho Testamento.
e depois reclama da vida. Mas bora lá que o Edson quer falar. Daqui da sala de oração que nós construímos, sem a ajuda deles, entregar a chave na mão deles e virar as costas e cuidar da minha vida. Então eu não achei justo essa atitude. Então eu, mediante a atitude desastrosa do Ministério da Praia Grande, né, eu tomei a decisão de romper com eles e sair da instituição. Segundo o ancião falou para mim que ele era uma empresa, a congregação é uma empresa e eu era um franqueado. Como eu não, como franqueado, não estava cumprindo as normas da empresa, então eu estava sendo banido da empresa, que é a congregação que está no Brasil. Então achei aquilo um absurdo. Eu cheguei numa plena conclusão de que esses homens eles são ímpios, eles não são servos de Deus, porque da forma que eles trataram e conduziram essa situação, essa causa, eu cheguei numa plena conclusão de que eles não conhecem a pessoa do Senhor Jesus, eles não conhecem o amor de Deus e eles muito menos estão separados, né, do Evangelho que, segundo a Bíblia, nos orienta e que está aí na Bíblia. Então, eles vivem uma vida divorciada. Isso eu vou discordar de você, irmão Edson. Eles conhecem a Bíblia, sim. Eles conhecem. O grande problema é que eles não querem. Eles querem ficar preso em 1910. Eles querem ficar no entendimento de 1910. O próprio Franciscão, analisa aí quantas vezes ele arrumou uma confusão ali por causa disso. E muitas ele estava correto. Depois ele voltava e pedia perdão. Então, só que a pessoa, muitas das vezes, ela é contra alguma coisa que ela não entende naquele momento, mas depois ela entende que a coisa não era bem assim. Agora, dura coisa é a pessoa recalcitrar contra os aguilhões, né? A pessoa admitir que ela estava errada é que é o problema. Mas eu não sei por que a congregação se tornou assim. Eu me batizei em 86, né? E não era assim. Não era desse jeito. Tinha já esses pregador de profetada, é lógico que tinha. Mas eles, quando o irmão Nestor estava no culto, não aparecia um e ninguém levantava com a palavra. Agora, quando ele saía, aí tome profetada. Aonde ele não ia, tome profetada. Mas lá no tudo e basta, Deus revelou a palavra. Lê e exorta e ensina. Era isso que ele fazia. Aquela igreja não era uma igreja doente. Hoje as igrejas, na sua maioria, com tanta profecia, é doente. Mas é como o ancião falou para você, que também eu conheço, que é meu camarada, tá, Edson? Não vou falar o nome dele aqui, mas tudo bem. Ele não errou, ele está certo. A congregação realmente é uma empresa. E se você trabalha numa empresa, como eu trabalhei por 25 anos numa empresa, você tem que se adequar às normas da empresa. Você tem que usar capacete, bota com biqueira de aço, protetor auricular. Se você não fizer nada disso, a companhia te bota para fora. Então, nesse sentido, os anciãos da congregação estão corretos. Eles não pregam isso aí, então eles não aceitam, porque eles não pregam isso aí. Eles preferem que alguém leia a Escritura, que Jesus era o alfa e o ômega, e dizer que o alfa é o caminhão. Eles preferem dizer que o alfa é um caminhão e que ômega é um relógio. O caminhão alfa é porque carregava muito peso, caminhão forte. E o ômega é um relógio que dá hora certinha. Então Jesus é o alfa porque é forte,
porque é pau para qualquer obra. E Jesus é o ômega, porque o relógio ômega da hora certa. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová está com o melhor do flashback e um pouquinho de música cristã. Para mim, música cristã não é louvor. Para mim, louvor é aquilo que você faz e só canta para Deus. E não recebe palmas, nem coraçãozinho e nem abraço. Fiquem com Deus, se é que vocês são de Deus.